E olha, gente, agora é o seguinte, o nosso assunto é arte e cultura. E tem arte e cultura, gente, no Corpo de Bombeiros de São Paulo, viu? Vou mostrar aqui para vocês uma obra muito interessante que retrata um pouco dessa história, né? O título é Éramos 20 e a gente vai discorrer e apresentar toda essa história, tudo o que aconteceu ao longo aí de vários anos dessa instituição, dessa corporação realmente bastante respeitada aqui em São Paulo. Então, por isso, eu vou receber aqui no estúdio o Coronel Rogério Duarte e o Capitão Palumbo aqui conosco. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo jóia? Olá, prazer, Renata. Como vai? Aqui. Tudo bem? Prazer, sejam bem-vindos. Bom, realmente a gente tem dentro, né, da história dessa instituição tão representativa e significativa, o que é, né, um modelo super, digamos assim, correto e que merecia, claro, destaques, né, em páginas, em obra, realmente, né? O que a gente pode encontrar aqui, capitão, do início, do que era lá atrás, do como se transformou essa história, né? Porque São Paulo, lá na época, no 1800 e tudo mais, eram cafezais, entrou com um novo jeito, né, de ser, e aí se reinventou e se mostrou ao longo das décadas, né? O que a gente encontra no início dessa história? Bom dia, Renata, aos amigos do Bem da Terra, ao Catinguelê, valeu. O Corpo de Bombeiros, ele tem um papel muito importante na vida das pessoas, principalmente nas cidades onde a gente tem os atendimentos, e esses atendimentos eles acabam acontecendo de maneira inesperada, e o Corpo de Bombeiros ele sempre tem ali a possibilidade de poder ajudar as pessoas. E a nossa história foi escrita no livro Éramos 20, feito pela Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, o Coronel Duarte, que é o nosso presidente, que tocou todo esse trabalho. Isso fez com que mostrasse para as pessoas como a gente começou. Até antes de 1880, quando foi a época da nossa fundação, nós tivemos ali uma série de eventos que a cidade de São Paulo, ela já tinha uma característica de ser uma grande metrópole. Muitos imigrantes estavam aqui e precisavam do apoio da nossa corporação. E a gente não tinha na época. Então foi desenvolvido até pelos bombeiros da corte de Dom Pedro II, vieram do Rio de Janeiro para criar o Corpo de Bombeiros em São Paulo, e ali mostrando que a gente tinha que trabalhar bastante. E também a própria corporação ela deveria se adaptar às novas ações que a população necessitava da gente. Porque a gente começou só apagando um incendinho com balde, aconteceu um incêndio... Literalmente. Né? Tocava o sino das igrejas e aí todo mundo tinha que sair para fazer uma fila no poço de água até o local onde estava pegando fogo, com um baldinho de couro. Aí as pessoas, pelo amor de Deus, a gente precisa criar alguma coisa, porque em outros países a gente já tem bombeiros, já tinham bombeiros naquela época. Então, e aí a gente começou com 20 homens e aí seguindo até hoje com 9.500 e atendendo aí a milhões de pessoas aqui no estado e salvando vidas, que é o mais importante. O mais importante é salvar vidas, né? A vida em primeiro lugar. E você também fazendo parte dessa história, Coronel Duarte, como é que é para você, assim, ver um pouco de tudo isso mais retratado, mais detalhado, como conhecimento também, né? Porque a gente sabe que é uma corporação que merece, claro, o seu destaque, né? O seu devido aí valor, não só aqui nesse estado, no Brasil, como no mundo também. A valorização, né, do Corpo de Bombeiros. Sim, eu tive o privilégio de trabalhar durante 27 anos no Corpo de Bombeiros, né? E pude sentir na pele realmente o comprometimento de cada integrante em realmente dar o seu melhor, né? No sentido de ajudar as pessoas, né? Então é uma profissão sem dúvida bastante dignificante, né? O bombeiro ele lidera várias pesquisas de opinião, né? Sempre com índices próximos a 100% de aceitação pública. Então realmente é uma instituição que tem o reconhecimento da população, né? E que pude sentir na pele realmente o trabalho desenvolvido de total comprometimento para buscar ajudar as pessoas e salvar vidas, né? Com certeza. E aqui também tem uma parte dedicada às mulheres, é isso? As mulheres no Corpo de Bombeiros. A gente tem que falar sobre isso, né? Sem dúvidas. Renata, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar aqui em São Paulo, ele foi o pioneiro a receber mulheres no Brasil inteiro. Em 1991, a primeira turma
de bombeiras, elas entraram na corporação e eu vou ser sincero, a gente tem hoje cerca de 600 bombeiras trabalhando com a gente e não existe tempo ruim. Sim. Todas as emergências, quando a gente vai, se a gente está lá atuando, olha para o lado, tem alguém, é uma bombeira, ela tem total capacidade, ela faz tudo que a gente faz, que os homens fazem, os treinamentos, toda a parte de preparo, de psicológico, parte física, então é sensacional. Como é que é esse treinamento, né? Falando também sobre a questão assim do dia a dia, realmente, né? É bastante significativo, né? Desafiador esse treinamento de vocês, tanto em termos físicos quanto psicológico também, porque vocês atendem, são catástrofes, né? Algumas maiores, outras em menores proporções, mas vocês têm que estar prontos não só fisicamente, mas psicologicamente também. É uma necessidade nossa de estarmos sempre presentes e inteiramente com uma inteligência emocional fora do comum, porque quando a gente atua, sempre há a possibilidade de a gente ter vítimas. O Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, ele socorre uma vítima a cada 2 minutos para um pronto-socorro. A gente atende uma ocorrência a cada 1 minuto. Então, quando a gente chega num local e a gente verifica das condições de perigo e condições que uma pessoa ela pode ali estar com a vida em jogo, nada pode dar errado, Renata. A gente tem que sair rápido do quartel, a gente tem que estar pronto. A nossa Escola Superior de Bombeiros, ela tem ali a capacidade de receber até 1000 bombeiros para que possam fazer um curso e se especializar para o atendimento à população. São ocorrências que o Corpo de Bombeiros acabou sempre se adequando às necessidades. Muitos salvamentos de animais a gente faz, principalmente no interior, quando a gente tem lá cavalo, vaca, que às vezes cai dentro de poço, dentro de rio. E o Corpo de Bombeiros sempre atuando de uma maneira que possa ajudar não só as pessoas, mas também os animais e o meio ambiente de uma maneira geral. Com certeza. Coronel, eu imagino que você tenha passado e vivido diversas histórias, né? Diversas situações. Tiveram algumas que mais te marcaram, assim, em especial? Eu particularmente lembro muito da ocorrência da queda do avião, né? Ali na Washington Luiz, né? Próximo ao aeroporto de Congonhas, né? Foi uma ocorrência bastante marcante, né? A ocorrência no terminal de Alemoa, né, em Santos, também foi uma ocorrência bastante marcante na própria história do Corpo de Bombeiros, né? Foi uma ocorrência que levou 9 dias de atendimento, né? Assim, 9 dias ininterrupto, né? Atendimento contínuo do bombeiro, né? Então são essas duas grandes ocorrências que eu me lembro e são recentes, né? Mas no livro é interessante a gente ver que desde o início, né? Na verdade, o bombeiro teve a sua origem em função de incêndios, né, que aconteceram na cidade de São Paulo. Sim. E traz uma ocorrência interessante de 1927, no Cine Oberdan, que não foi nenhum incêndio que aconteceu, foi em função do pânico provocado. Alguém gritou fogo no cinema e nós tivemos a morte de 30 crianças nessa ocorrência. Então, quer dizer, não teve nem fogo, né, em função do pânico causado. Aconteceu essa tragédia, né? Entendi. Então é como você bem colocou, né? Realmente existem diversas ocorrências de grande natureza, de grande dimensão, né? E às vezes em função dessas tragédias é exatamente quando o bombeiro conseguiu ter um desenvolvimento em termos de efetivo, de viatura, de equipamento, né? E por isso também a questão assim que eu sempre gosto de enfatizar, que o capitão colocou aqui, é a inteligência emocional. Saber lidar na hora em diversas situações. As situações nunca são fáceis, né? Mas ter a inteligência correta para lidar com cada tipo de situação. Eu acho que isso, acredito que isso é o mais difícil realmente, né, capitão? Eu vejo que sim, mas o Corpo de Bombeiros, em geral, né? Nós temos uma função especial, a gente entende do risco, a gente entende que estamos em perigo também. Só que a parte técnica, ela precisa ser superada nesse momento. Eu posso ter o medo, mas eu tenho que fazer tudo aquilo que eu treinei para que eu possa tirar a pessoa daquela situação. Num salvamento, em altura, num andaime, numa queda aí que possa acontecer. Existem locais de difícil acesso que o bombeiro entra para que ele possa retirar uma pessoa lá de dentro. Numa batida de carro, que infelizmente acontece na maioria dos nossos acidentes hoje, batida de carro com vítimas presas às ferragens, você tem uma série de riscos, mas a gente tem que manter a calma, porque a gente precisa passar essa calma para a vítima. Sim, e você falou, e muitas vezes nós também nos colocamos
quase que na totalidade em situações de perigo também, né? Mas lógico, com um treinamento adequado para isso. E no caso, né, na sua opinião, você em particular, ocorreram situações que foram mais marcantes para sua carreira, capitão? Ah, sempre, né? Não tem um bombeiro que não tenha uma boa história de uma ocorrência, e as ocorrências elas acontecem de forma inesperada. Quando a gente é acionado, a gente fica no quartel, a gente deixa tudo posicionado, chega de manhã, limpa a viatura, tira todos os equipamentos da viatura, posiciona ela com a saída já pronta para qualquer empenho. E ali, na hora que toca o alarme, 30 segundos a gente sai do quartel. E a gente sai cronometrado para que a gente chegue logo. A gente sabe que sempre tem alguém precisando. E uma que me marcou bastante, você mostrou uma foto agora há pouco, foi do Memorial da América Latina, que eu estava lá com um grupo de bombeiros, eram cerca de 20 bombeiros que estavam lá dentro do memorial quando houve um evento chamado um flashover, quer dizer, todos os materiais combustíveis de dentro da sala pegam fogo de uma vez e criam uma labareda de fogo. E isso fez com que a gente tivesse lá 2 bombeiros que se feriram gravemente. Eles tiveram que ser resgatados, mas estão bem, já estão aposentados, saíram muito mal, mas foram socorridos e hoje estão curtindo a aposentadoria com a sua família. Que bom. Essa valorização, né? Hoje vocês veem a profissão mais valorizada, mais notória. Como é que vocês enxergam assim o profissional, né? Todo o corpo, a estrutura do Corpo de Bombeiros, Coronel? Eu entendo que, como eu falei, né? O próprio reconhecimento vem em função das pesquisas, né? As pesquisas indicam que realmente o cidadão deposita grande confiança nos bombeiros, né? Eu acho que isso já é um grande reconhecimento, né? Só os bombeiros que têm esse feedback, digamos, da população, né? Maravilha. E na sua avaliação? Eu acho que o bombeiro, a polícia ou todos os órgãos que são de atendimento à população, eles têm que ter uma sintonia muito grande e ouvir aquilo que a população precisa da gente. Não adianta nada a gente ficar... imagina se a gente só apagasse fogo. Hoje o incêndio ele é uma das poucas ocorrências que a gente atende. São graves, lógico, mas a maioria das ocorrências são outros tipos nos quais o Corpo de Bombeiros acabou se adaptando a essa necessidade das pessoas. Então, a gente tem que ouvir as pessoas para saber aquilo que ela precisa do Corpo de Bombeiros. Exatamente. E para que a gente possa atuar sempre em defesa delas. Então... Com certeza. E é um trabalho realmente que merece a sua história, merece a sua valorização e sua devida notoriedade, que a gente encontra aqui nessa obra, nesse livro, Éramos 20, aqui a história do Corpo de Bombeiros de São Paulo, inclusive em inglês aqui também pra gente, né? Como é que faz para as pessoas terem acesso à obra, para encontrar? Como é que elas fazem? Nós temos essa obra na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, o qual o Coronel Duarte é o nosso presidente e que tem ali toda a capacidade de suprir. A gente sabe também que é uma edição limitada, mas nós vamos ter aí com certeza a possibilidade de atingir muitas pessoas para que ela conheça um pouquinho da história do Corpo de Bombeiros de São Paulo e de como nós chegamos a ser um Corpo de Bombeiros referência nacional e internacionalmente durante todo esse tempo que a gente está trabalhando aqui no estado. Maravilha, gente. Muito obrigada. Adorei conhecer um pouco mais de vocês e de toda a estrutura, né, que hoje merece o seu devido valor, porque é importante e o que há de mais valioso é a nossa vida, né? O nosso maior bem. Como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais? O Corpo de Bombeiros ele está também no Facebook, no Instagram e também no Twitter, para que a gente possa ter ali o contato direto e saber aquilo que as pessoas necessitam da gente. Como a gente pode te ajudar? Pode entrar em contato com a gente lá, com certeza a gente vai conseguir responder. Corpo de Bombeiros SP está em destaque. Corpo de Bombeiros da PMSP. Maravilha. No Facebook e também no Twitter, Bombeiros PMSP. E o seu Capitão Palumbo? Marcos Palumbo. Tá bom, então. O seu Coronel também está dentro das mídias ou não? Nós temos o nosso site, né? Sim. Fundabom.org.br. Certo, que é da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Também no Facebook e Instagram. Nós temos o acesso então. aí. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Continuem aqui com a gente para acompanhar. Podem ficar aqui para a gente acompanhar mais aí do bom som, da boa música do Catinguele.